Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela assim, ó, não me atrapalhe. Preste atenção, diga. Repita comigo, Deus vai falar conosco. Feche seus olhos. Feche seus olhos aí onde você está. Coloque a sua mão no seu coração. E repita comigo. Meu Pai, eu te entrego a minha mente, todo o meu ser. Eu me concentro em Ti. E esqueço tudo que está lá fora. E te ofereço esse tempo em sacrifício vivo. Em nome de Jesus. Amém. Interessante, irmãos, começar falando sobre sacrifício vivo, né? Às vezes a gente lê a Bíblia e tem uma imagem. Às vezes a gente lê a Bíblia e não consegue trazer para a prática como que nós podemos praticar os versículos que estão lá, né? Eu vou falar hoje aqui um pouco sobre Deus ter estabelecido nós como governadores aqui na terra. E o desejo de Deus é que para que nós consigamos expandir o seu reino, nós tenhamos um entendimento completo do que significa um reino, do que significa fazer parte da realeza, da família real, o que significa fazer parte da nobreza. O interessante é que hoje em dia a gente vive, infelizmente, numa crise de baixa autoestima, né? Quem aqui conhece alguém ou tem baixa autoestima? Eu conheço várias pessoas que têm problemas nessa área. O interessante é que Deus, irmãos, Ele, quando Ele nos chama para perto dEle, a primeira coisa na qual Ele trabalha é na nossa estima, a respeito de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos conforme nós pensamos que somos. Se você pensa pouco a respeito de você mesmo, se você crê que você é pouco, você vai proceder como pouco. Agora, se você se coloca diante de Deus e deixa ser persuadido por tudo aquilo que Ele tem a dizer a seu respeito, você não procederá dessa forma, você não pensará pouco a respeito de si mesmo. E quando Deus Ele traz para a gente a proposta de um reino, que esse reino ele é expandido através de nós. Não sei se você sabe, mas o reino de Deus, ele está na terra. E se alguém perguntar para você, alguém lá fora perguntar para você, como que eu faço para tocar no reino de Deus? Como que eu faço para ter contato no reino de Deus? Você vai dizer, muita gente vai dizer, vem à igreja, participe de um evento. Mas o reino de Deus, onde ele está, irmãos? O reino de Deus, ele está dentro dos cristãos. Ele está dentro de mim e ele está dentro de você. Então é assim. Essa é a estratégia que Deus estabeleceu para a expansão do seu reino. Eu gosto de falar que nós estamos aqui na terra, que esse território aqui embaixo, irmãos, pelo menos temporariamente, ele é do diabo. O diabo conseguiu, juridicamente, legalidade para estar governando ou influenciando, ou pelo menos tendo autoridade sobre a terra. Não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando Deus ele estabeleceu o homem aqui na terra, Ele estabeleceu o homem com a ideia do homem governar a terra. Quando Jesus estava prestes a ser preso para ser entregue aos romanos, Ele falou, vamos daqui porque o príncipe deste século já está vindo. Então Jesus ele chamava o diabo de o príncipe deste século. E a Bíblia em outra parte chama o diabo de o Deus deste século. Porém, irmãos, Deus, o nosso Pai, a gente sabe que Ele não ficou de mãos atadas quando o diabo conseguiu passar a perna no homem, conseguiu dar esse golpe de Estado, né, entre aspas, e conquistar o governo da terra. Deus estabeleceu a sua estratégia e nós fazemos parte dessa estratégia. Nós somos os governadores que Deus estabeleceu aqui na terra para expandirmos o seu reino. Ou será que você já se perguntou que Jesus ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Eu pergunto, quem são esses reis sobre quem Jesus reina? Será que são os romanos?
Será que são os presidentes das nações? Não, irmãos, Jesus ele não leva em conta isso. Os reis e os senhores sobre quem Jesus reina e é Senhor somos nós. O interessante é que lá no Gênesis, quando Deus ele estabeleceu o homem como governador da terra, ele falou para o homem, eu queria até que os meninos colocassem aqui, lá em Gênesis capítulo 1, 28. Se você puder, você abrir na sua Bíblia aí para você ver que realmente esse texto está lá. A versão que eu vou ler aqui é a versão NVI, tá certo? Gênesis 1, 28 diz assim, ó. Deus os abençoou e lhes disse. Isso aqui é na criação, amém, irmãos? No começo de tudo, no fundamento de tudo, olha o que é que Deus disse. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todos os animais que se movem pela terra. Quem aqui concorda que Deus estava falando sobre cada um de nós? Amém. E o que é que Deus disse aqui? Subjuguem a terra. Olhem qual a intenção de Deus. Qual o propósito de Deus a estabelecer a criação do homem. Só um minuto, irmãos. Deixa só o Mário me atrapalhar um pouquinho aqui. Então Deus ele estabeleceu o homem com uma proposta. E a Bíblia diz que Deus não muda, irmãos. A ideia de Deus não mudou. Adão caiu, as coisas não foram como tinha sido idealizado, mas a ideia de Deus, ela não mudou. Deus nos estabeleceu aqui para subjugarmos a terra, para subjugarmos as coisas desta vida. E não o contrário, para nós sermos subjugados, para as coisas desta vida se levantarem como deuses. Eu me lembro de uma vez que eu estava trabalhando, nessa época eu trabalhava no escritório de contabilidade, e era tanta coisa para resolver, tanta tarefa para resolver, que eu percebia que os problemas eles estavam ganhando mais ênfase na minha vida do que Deus. E eu percebi então que eu me lembrei do paralelo de Israel, né? Quando você lê o povo de Israel ali no deserto, tendo idolatria, tendo várias coisas, tendo outros deuses sobre si, e você vê ali no livro de Juízes, Reis, que o povo de Israel era sempre tentado nessa parte de idolatria, né? E a Bíblia fala que aquelas coisas eram sombras destas coisas que nós vivemos hoje. Mas como que nós, cristãos, hoje, podemos estar sendo idólatras ou servindo a outros deuses? Se nós lemos a Bíblia, viemos para a igreja, fazemos o rema, a escola de ministro, nós não temos outros deuses, né? Mas nós pensamos isso, irmãos, e é verdade, assim, originalmente falando, nós não temos outros deuses, mas passando por problemas, muitos problemas na minha vida, irmãos, em algum momento eu percebi que os problemas, eles se exaltaram tanto, se exaltaram tão altissimamente, que eles estavam quase ocupando a posição do Deus Altíssimo. Eles tinham tanta ênfase da minha vida, eles tinham tanto tempo nos meus pensamentos, eles tinham tanto tempo nas minhas ocupações, que indiretamente eles estavam se tornando o meu Deus. Eu gosto de um versículo que Pedro fala em uma de suas cartas, ele diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Eu queria que você repetisse comigo, o homem é escravo daquilo que o domina. Vale para a mulher também esse versículo, tá certo? O que significa, irmãos? Se tem algo que domina a minha vida, eu sou escravo daquilo. Faz sentido? É simples, não é? Se tem algo que eu não consigo dominar, ou se tem algo que está tomando a minha vida, na prática, eu sou escravo daquilo. Isso me lembra da palavra lá de Romanos 10, 9 e 10, que fala que nós precisamos confessar com a boca que Jesus é o nosso Senhor, para entrar no reino de Deus. Quem lembra desse versículo? Se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. E no original, aquela palavra Senhor, sabe o que significa? Proprietário. Aquele texto ele foi escrito num contexto de escravidão. Naquele tempo, existiam os senhores de escravo, eles tinham a posse dos escravos. E nesse contexto, Paulo escreveu o que escreveu. Ele estava dizendo que nós confessamos ao Senhor Jesus como o nosso proprietário. Nós somos uma posse completa de Jesus. E a palavra contrária para essa palavra Senhor, você sabe qual é? É a palavra escravo.
Então, naquele contexto, o contrário de senhor é escravo. E nesse contexto, Pedro vem e escreve dizendo que o homem é escravo daquilo que o domina. Então, parece-me, irmãos, que aquilo que nos domina torna-se o nosso Senhor. Aquilo que nos domina é como se aquilo tornasse o nosso Deus. Faz sentido para você? Será que nós temos cometido o pecado de idolatria, irmãos? Será que voluntária ou involuntariamente nós temos nos submetido a outros deuses? Coisas que nos dominam, coisas que tangem a nossa vida, coisas que pastoreiam a nossa vida, que tangem as nossas decisões. Deus nos deu a capacidade de vivermos como senhores aqui nessa terra. Tem um versículo que eu faço questão de abrir para que você não se escandalize. Você vai saber que não foi eu que inventei, mas foi o nosso Senhor que falou. Deixa eu só achar aqui para me te mostrar. Abre comigo lá em João capítulo 10, versículo 33. Olha o que Jesus vai falar sobre nós. E eu gostaria que você analisasse qual a intenção de Deus por trás desses textos. Qual imagem que Deus quer passar para nós mesmos a respeito disso. João capítulo 10, versículo 33 diz assim, responderam-lhe os judeus: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Olha aqui. Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Quem aqui entende que Jesus estava afirmando que aqueles homens, eles eram chamados de deuses? Ninguém concorda? Alguém concorda? Pronto, agora vamos lá para Salmo. Esse texto é uma citação do Salmo 82, versículo 6. Se os meninos puderem projetar aí, Salmos 82, versículo 6. Olha o que diz: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são o quê? Filhos do Altíssimo. Rapaz, esse texto aqui dá para fazer uma série dele. Dá para fazer uma série de livro. Olha a riqueza desse texto, irmão. Vocês são deuses. Obviamente, deuses com D minúsculo, né, irmãos? Quem é o nosso concorrente, que é chamado também de Deus com D minúsculo? Você enxerga aí? Vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Rapaz, se um homem me chamasse de Deus, a minha autoestima ia lá para cima. Mas Deus, irmão, me chamando de Deus, é outra história. Como que o diabo consegue roubar essa perspectiva de nós, irmãos? Porque se eu tenho consciência de que eu sou um Deus, mas não é um Deus, irmãos, no contexto, obviamente, de ser adorado. Amém? É um Deus no sentido de que nós temos autoridade, nós temos responsabilidade, nós temos legalidade para governar aqui embaixo na terra. A Bíblia diz que a terra Deus deu aos homens. Amém? Deus, ele não criou a terra para o diabo. A Bíblia diz que o lago de fogo é que foi criado para o diabo e seus anjos. E não é para o diabo governar lá, ele vai ser subjugado lá, ele vai pagar pelas suas penas. A terra Deus criou para o homem governar. Para nós governarmos. Repita comigo: para eu governar. Essa é a vontade de Deus, irmãos, que você governe a terra. Mas o interessante, irmãos, que às vezes parece algo muito abstrato. Como que eu, um mero fortalezense, que congrego aqui no Tauap, um mero mortal, como que eu vou governar a terra? E eu faço uma pergunta para te ajudar a encontrar essa resposta. Qual a matéria-prima do teu corpo?
De que é que o teu corpo foi feito? De onde ele veio? Não é de matéria celestial não, irmãos. Não é das estrelas. O seu corpo ele foi feito da terra. O seu corpo ele foi feito de terra. E a Bíblia diz que quando o homem morrer, ao pó ele voltará. Então, se nós quisermos governar a terra, nós começamos pela terra que está mais próxima de nós, irmãos. Que é o quê? O nosso corpo, a nossa carne. Não tem como, irmãos, não faz parte da logística de Deus eu conseguir governar, ter um grande reino, um grande império nessa terra e não conseguir governar a coisa mais básica, que é o meu corpo, que é a minha carne, que é a minha língua, que é a minha vontade. Amém? O reino de Deus que se expande através de nós, ele se expande em etapas de dominação. O Senhor vem para a nossa vida, ele domina o nosso coração, e do nosso coração ele vai minando o domínio, tentando completar ali, tomar o território completo da nossa alma, tomar o território completo do nosso corpo, tomar o território completo da nossa carne, e quando esse território já está garantido, já conseguiu estabelecer as suas cercas, já levantou as suas muralhas nesse território, aí o que é que ele faz? Ele vai expandir o seu reino através de mim, não mais em mim apenas, mas através de mim. Amém? Então não tem como a minha vida ser bem sucedida, não tem como eu ter uma boa vida de acordo com os conceitos do mundo até e de acordo com os conceitos de Deus, se não há ordem, se não há domínio, se não há reino, se não há regras a serem cumpridas, se não há disciplina. Como que eu posso querer ser bem sucedido nas coisas desta vida se eu não consigo dominar o gerente da vida que sou eu mesmo? Eu me lembro do que a Bíblia fala que por que há guerras e contendas entre vós, se não por causa dos desejos que militam na vossa carne? Ora, irmãos, nós estamos disciplinando a nós mesmos. Todos nós temos carne, todos nós temos desejos carnais. Quem aqui não tem desejos carnais? Quem? Alguém? Rapaz, é baseado em fatos reais a nossa pregação, amém, irmãos? Não é baseado em uma mentira real, amém? São fatos reais. Todos nós temos desejos carnais. Você sabia que Jesus tinha desejos carnais? Eu posso dizer uma coisa aqui, só para quebrar um pouquinho aqui o gelo. Você sabia que Jesus fazia cocô, irmãos? Você sabia disso? Ele sentia fome. Quase ninguém pensa nisso, né? Mas é verdade, irmãos. Ele tinha necessidades fisiológicas. Amém? Por isso que ele é um exemplo copiável. Por isso que ele não é apenas um ídolo. Ele é um exemplo a ser seguido. Material que pode ser seguido por mim e por você. Repita comigo: eu posso imitar Jesus. Interessante que Jesus falou assim, que existia a possibilidade de nós fazermos obras como ele e até maiores. Não é verdade? E muitas vezes a gente declara, né? Vamos fazer obras maiores que Jesus, vamos ressuscitar o dobro de mortos que Jesus ressuscitou. Irmão, se nós fizermos somente as mesmas obras que ele fez, já está de bom tamanho, amém? Se eu conseguir fazer pelo menos as mesmas obras que ele fez, irmão, em 3 anos e meio de ministério, se eu conseguir fazer na minha vida toda, porque João disse que Jesus fez tantos milagres, irmãos, que não poderia todos os livros da terra conter os testemunhos dos milagres de Jesus. Amém? E isso, quando Jesus orou por nós, lá em João 17, ele estava incluindo cada cristão, irmãos. E nas intenções e obras de Jesus, eu percebo que o desejo dele e a pretensão dele é que cada um de nós pudéssemos ter o seu mesmo comportamento. É ou não é? Ele acreditava nisso ou não? Jesus acreditava que cada cristão poderia ser como ele era, que cada cristão poderia imitá-lo. Amém? Então Jesus, quando orou por nós lá em João 17, ele tinha essa expectativa, e ele tem essa expectativa até hoje, irmãos, que nós possamos expandir o reino de Deus como ele expandia. Uma coisa interessante que, salvo engano, está escrito em 1 João, é que diz que o Filho do Homem, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. É interessante esse versículo, irmãos, porque o Filho do Homem, ele não se manifestou somente para fazer a obra de Deus.
O Filho do Homem não se manifestou apenas para fazer o bem. Vou explicar, amém? O Filho do Homem também se manifestou para destruir as obras do diabo, irmãos. Amém? Não é só fazer o bem, não, é destruir o mal também. Amém? Ele nos tira de uma posição de passividade, irmãos, e coloca-nos numa posição de agressividade. Amém? Nós estamos em guerra, irmãos. Nós sabemos que nós não estamos falando daquela guerra espiritual que o diabo pode nos vencer, porque ele não pode, porque ele já está derrotado. Mas a guerra que eu falo é o império das trevas contra o reino de Deus. Os dois estão tentando se expandir. Nós estamos vivendo isso de forma material aqui na nossa cidade, infelizmente, né? Quem não lembra dos fogos de artifício que nós tivemos uns dias desses, né? Comemorando uma expansão territorial que houve no mundo das trevas, no império das trevas. Quem lembra? Quem sabe do que eu estou falando? O império das trevas conquistou um território geográfico e comemorou. E isso é apenas uma materialização do que já tem acontecido no mundo do espírito. Da mesma forma, irmãos, espiritualmente falando, e até geograficamente falando também, nós cristãos podemos estar expandindo o reino de Deus. Amém? E muitas vezes, como alguém falou, não lembro quem, a pessoa disse assim: eu vou pregar o evangelho e quando for necessário eu vou usar palavras. Quem conhece essa frase? Algo nesse sentido. Ou seja, existe muita pregação da nossa vida que ela não é via oral, que ela não é através das palavras, mas é através do exemplo. As pessoas nos assistem, as pessoas leem o evangelho que nós pregamos. Muitas vezes nós somos o evangelho que as pessoas irão ler, a referência que as pessoas vão ter de Deus, ou dos crentes. Uma vez, uma pessoa que já tinha sido crente, né, estava lamentando, cheio de críticas contra a igreja, veio se lamentar para mim. E ela falou tantas coisas, irmão, infelizmente eu tenho que concordar que, infelizmente isso existe. E não é pouco, é muito. A pessoa estava completamente decepcionada, eu peguei e falei para ela assim: mas irmão, o outro lado também existe, viu? Eu posso te garantir, e eu não vou mentir, eu nunca fiz isso aí não. Dessa forma aí eu não procedo, e eu sou crente também. Ou seja, irmãos, as pessoas que estão lá fora, elas têm expectativas de Deus em nós que somos crentes. Mas a questão é como que eu vou ser um bom exemplo para as pessoas que estão lá fora se eu primeiramente não dominar a mim mesmo? O reino de Deus, ele está em expansão, não apenas fora de nós, mas primeiramente dentro de nós, dentro deste templo, que é o nosso corpo. Amém? Eu me lembro de um provérbio que fala que o homem que não tem domínio próprio, ele é como uma cidade sem muro. O que significa? A pessoa que não domina a si mesmo, ela está vulnerável para qualquer tipo de influência, para qualquer tipo de sentimento. Eu me lembro de uma vez que eu passei por uma provação muito grande, eu e minha esposa. Eu havia passado num concurso público, e nesse concurso tinha um teste de aptidão física, né? Para quem não sabe o que é um teste físico mesmo, de resistência física que você tem que fazer para você ser aprovado no concurso. É uma das fases. E esse teste de aptidão física, ele ia ocorrer no dia 23 de setembro. E no dia 28 de agosto, eu caí de moto e quebrei o braço. Eu tinha ali menos de um mês para fazer esse teste de aptidão física, que eram 3 barras fixas, que é você se pendurar no ferro e puxar 3 vezes. Na época era 20 flexões, 20 apoios de frente, 35 abdominais e 12 minutos de corrida. Resumindo, quebrei o braço. Na época eu tinha cancelado meu plano de saúde, fiquei internado no Frotinha da Parangaba, que parecia um hospital de campanha. Para quem não sabe o que é hospital de campanha, é um hospital de guerra. Fui abençoado, ganhei uma vaga no corredor. E fiquei lá. Fui abençoado, irmão, porque teve gente que não ganhou vaga no corredor. Ganhou uma cadeira no corredor, eu ganhei uma maca, luxo. Amém? E eu rendi graças a Deus por aquilo, porque eu tinha ganhado uma maca. E eu estava lá, fui transferido para o Hospital da Mulher. Para quem não sabe, o Hospital da Mulher também atende homem. Amém? Por sinal, é um hospital excelentíssimo, viu? Melhor do que muitos planos de saúde.
Fiz minha cirurgia lá, saí do hospital, foi no dia 3 de setembro. E o TAF era no dia, o teste era no dia 23. Irmãos, e a Priscila estava grávida de 9 meses já. E enquanto eu estava internado, um pensamento que me vinha à cabeça: rapaz, eu vou perder o parto do meu primeiro filho. Que covardia, como eu deixo a minha esposa nessa enrascada. Resumindo, irmãos, eu me senti como José, que estava tudo dando certo na sua vida e de repente estava preso. Eu me vi preso naquele hospital porque eu não podia sair, porque se eu saísse, eu perdia a fila da cirurgia, e se eu perdesse a fila da cirurgia, obrigatoriamente eu não ia fazer a cirurgia e com certeza que eu não ia fazer o teste, muito menos ser aprovado. Ou seja, eu me vi obrigado a ficar lá. Então, irmãos, eu recebia notícia negativa toda hora. Cada médico que eu ia era uma notícia negativa. Eu fui em uns 5 médicos com a esperança de que eu pudesse fazer esse teste, né? Mesmo depois de cirurgia, mesmo recém-cirurgiado, e todos eles disseram: você perdeu esse teste, desista, não tem como, você vai se prejudicar. Não tem como. E outro médico, um abençoado, disse que eu precisaria fazer uma nova cirurgia. Eu, filho do diabo. Brincadeira, né, irmãos? Mas eu falei com o diabo naquela hora. Liguei para o pastor Massueto: pastor, preciso de imposição de mãos urgente. O pastor de pronto atendeu, me ungiu com óleo de Israel. É verdade. Ele veio até mim, orou por mim, me ungiu. E eu saí declarando, irmãos, que eu não ia fazer mais cirurgia, coisa nenhuma, e que eu ia fazer aquele teste, e que eu ia passar naquele teste, irmãos. E a única pessoa que acreditou que eu poderia passar naquele teste foi o meu treinador, né? Que eu tinha uma assessoria, que eu treinava com ele. Ele falou assim: cara, só foca em não ganhar peso. O que foi fácil, né? Com a dieta do hospital, eu perdi foi peso. E graças a Deus, né? Mas era bom, irmã, a comida, viu? Não estou falando mal, não. Eu que estou errado, comendo diferente deles e ganhando peso, né? Enfim. Ninguém acreditava que era possível. Até eu, às vezes, titubeei. Mas eu recebia tanta notícia negativa, irmãos. Tanta notícia negativa. E eu me lembro de uma hora que eu estava lá dentro do hospital e eu só sabia adorar a Deus. Não sabia o que orar, porque a cabeça era cheia de questionamentos, mas eu só adorava a Deus, só louvava ao Senhor, só adorava. E eu falava com a Priscila, às vezes eu chamo ela de irmã, né? Irmã, ela é minha irmã, amém, irmãos? Quando eu a conheci, eu não tinha nada com ela, então acostumei a chamar de irmã e até hoje é assim. E eu falei: irmã, isso aqui não é a nossa realidade, isso aqui é apenas uma ilusão. Daqui a pouco isso aqui vai passar, tudo isso aqui será revertido. Por quê? Porque nós tínhamos, irmãos, a consciência de que isso aqui é a nossa realidade. O que está escrito aqui é a nossa realidade. Não importa quantos profissionais qualificadíssimos digam o contrário, eles estão fazendo o seu trabalho. O trabalho deles é olhar para o natural, calcular o natural e laudar o natural. Amém? Eles estão fazendo o seu trabalho. Nós é que devemos ter a nossa convicção priorizando a palavra de Deus. Amém? Nós é que temos essa responsabilidade de, diante dos problemas da vida, gerenciar o que acontece dentro de nós. E eu recebia tanta notícia ruim, irmãos, eu e minha esposa, que eu fiquei preocupado. Eu pensei: rapaz, eu sei que isso em breve vai passar, mas eu estou recebendo tanta notícia ruim que eu tenho medo de me acostumar com uma expectativa ruim de futuro. E foi o que aconteceu, irmãos. Quando essa tempestade passou, eu percebi que passou a existir em mim uma tendência de ter uma expectativa de estar sempre esperando uma notícia ruim. Por quê? Porque a nossa alma, nossa forma de pensar, irmãos, ela se adapta. Se você vive fortes emoções por um período considerável de tempo, a sua mentalidade ela vai se adaptar àquele comportamento. Ela vai arranjar novos parâmetros. Faz sentido? Então, eu acredito que o Espírito Santo já estava me dando ali um feedback do futuro, dizendo que, eita, quando passar por tudo isso, você vai ter que dedicar um pouco de atenção à sua mente para reprogramar ela à palavra de Deus. E foi dito e feito, irmãos. Para terminar o testemunho, no dia lá do teste físico,
Eu fui lá e a Priscila falou assim: Ítalo, se você não quiser ir, não tem problema. Você já mostrou que é capaz. E eu concordava, irmão, com elas. Várias vezes eu pensei em desistir. Mas um irmão, uma vez chegou para mim, o irmão da fé, falou assim: cara, e aí, tu tá crendo para quê? Aí eu falava assim: eu vou passar no teste, irmão. Eu vou fazer o teste e eu vou passar no teste. E para todo mundo que eu falava, eu percebi que a pessoa se espantava. Por quê, irmãos? Porque tem momentos na nossa vida que é só nós e Deus, irmãos. As pessoas não são obrigadas a crer. Para você não. É só você, a sua fé e Deus. Amém? Mas eu me lembrava dos textos bíblicos, irmãos. Eu me lembrava do comportamento que a Bíblia estabelece para que haja a vitória. Um texto que eu me lembrava constantemente é o texto que Paulo fala, que está lá em Efésios capítulo 6, quando ele vai falar sobre a armadura, né? Ele fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Quem conhece esse texto? A palavra, que texto forte, irmãos. A palavra de Deus é a espada do Espírito. E a espada, dentre as muitas ferramentas que Paulo cita lá, ele cita escudo, cita capacete, cita couraça e cita a espada. A espada é uma arma de ataque. Amém? Não é uma arma de defesa. Ou seja, a espada, que é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Essa palavrinha aqui, irmãos, é uma arma de ataque. Amém? Na época eu era diretor do centro de cura. Peguei todos os escritos que a gente entrega para os participantes no centro de cura. Me tranquei no quarto e ficava declarando a palavra, chamando à existência aquilo que não existia, aquilo que era impossível. Irmão, era completamente impossível que eu fosse aprovado naquilo. A irmã, a Lilian, está aqui, Lilian? Tá não, né? A Lilian foi a única fisioterapeuta que aceitou fazer uma fisioterapia intensiva. Eu tirei os pontos naquela época no dia 14 de setembro e o TAF era dia 23, ou seja, eu tinha 9 dias de fisioterapia. Irmãos, todo dia foi lágrima e suor. Todo dia. Eu chorava num quarto de dor e a Priscila chorava no outro de tristeza. Mas é completamente possível, irmão, você está passando por isso e plenamente convicto. Eu fiquei admirado, irmãos, porque eu vi que a fé é um algoritmo que funciona, irmãos. Quando você consegue instalar esse negócio em você, na hora que você precisa, não é pesado e não é difícil, é instintivo. Flui naturalmente. Na hora da pressão, irmãos, você não vai precisar ficar se lembrando dos versículos, você vai ser lembrado. Você não vai precisar ficar, o que está dentro sai, irmãos. O que está dentro sai. Como Jesus disse, que a boca fala do que o coração está cheio. Então não foi difícil para mim crer debaixo daquela pressão. Na verdade, quanto mais impossível se tornava, mais parecia fácil crer que somente uma solução divina pode vir à tona. É ou não é? Ora, irmãos, a hora mais fácil de você crer é quando você não tem alternativa. Ou você crê ou você morre. Pronto. É fácil você crer. Então, é a melhor hora. Você não precisa se esforçar para crer. Você simplesmente crê. E foi instintivo. E foi, embora tenha sido um momento de muita pressão, eu acredito que foi a maior prova da minha fé que eu passei em toda a minha vida. E espero que eu não quebre esse recorde. Amém? Nunca. Embora eu saiba que existe a possibilidade. Amém? E eu não fiquei traumatizado com Deus, irmãos. Eu não fiquei pensando, Senhor, como que o Senhor não me protegeu? Como que o Senhor deixa fazer isso comigo? Como que uma coisa dessa acontece? E no dia do teste eu fui lá, irmãos, e todos os colegas que treinavam comigo, eles ficaram espantados por verem que eu fui lá. É tipo assim, o que tu está fazendo aqui, macho? Vai para casa, estuda para outra coisa. E eu fui lá, irmãos, só eu crendo, e eu consegui fazer aquele teste. Quando eu me pendurei naquela barra, tinha uns 800 mil demônios em cada ombro falando. Teu braço vai torar no meio.
Tu vai ficar pendurado só em um braço. Tu vai se lesionar de tal forma que o teu braço não vai prestar mais para nada. Aí, negativo. Negativo. Por quê, irmãos? Porque, de acordo com aquele versículo que eu mostrei, eu sabia, irmãos, eu tinha convicção de que Deus me estabeleceu com autoridade para governar as coisas desta vida, para subjugar esta terra. Meu braço foi feito de terra, irmãos. Este corpo, o Senhor me deu autoridade para subjugá-lo. E nessa fé, irmãos, eu fui lá. Eu não conseguia nem levantar o braço. Quando eu fui, eu acho que o fiscal deve ter... Esse cara é doido. Deve ter pensado, na hora que ele falou posição, aí eu não conseguia levantar esse braço, eu fiz assim, ó. Sem mentira nenhuma, é verdade. Eu tenho filmado o meu TAF. Eu fiz assim, aí com essa mão eu consegui, que eu tinha força na mão. Segurei, me pendurei, fiz as 3 barras, depois fiz todos os outros exercícios. E quando eu saí de lá, irmãos, se vocês vissem a cara dos meus colegas que treinavam comigo, todos eles iam sair de lá para encher a cara, para beber. Mas quando eles me viram, sabe qual foi a primeira coisa que eles disseram? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, cara, só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Aí deu vontade de eu falar assim, agora vocês reconhecem, né? Agora é fácil, né? O que significa, irmãos? Que o mundo, a natureza, eles têm expectativa de verem a manifestação de Deus nas nossas vidas. Amém? E Deus, Ele nos deu essa capacidade de estabelecer o seu governo em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Não sei se você sabe, mas a palavra shalom, que é traduzida por paz, é uma palavra que vem do hebraico, ela tem um significado muito amplo. Significa tudo ir bem em todas as áreas da sua vida. Deus, Ele não quer apenas, irmãos, quando Ele nos propõe um evangelho, Ele não quer apenas nos dar saúde, Ele não quer apenas nos dar prosperidade financeira. Não, Ele quer que nós sejamos bons maridos, Ele quer que vocês sejam boas mulheres, Ele quer que nós sejamos bons filhos, bons cristãos, bons profissionais, bons patrões, bons servidores. Por quê? Porque nós somos o reino de Deus. E o reino de Deus se expande através de nós. E para que nós possamos fazer uma boa propaganda, entre aspas, do reino de Deus, nós temos que ser bons garotos propagandas. Olha o que é que diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outra versão vai dizer o quê? Remindo o tempo, porque os dias são maus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos estimula a nós administrarmos o nosso tempo. Repita comigo, eu devo administrar o meu tempo. Eu vi uma coisa, um desses coaches de internet, né, falando uma vez, uma coisa que me chamou a atenção, e ele disse, e é bem verdade, ele disse que o tempo é o único ativo que você nunca recupera. Dinheiro você recupera, saúde você recupera, até família, se Deus o livre, a família morreu, a mulher ficou viúva, recupera, mas o tempo não. Agora, são 20 horas e 3 minutos do dia 12 de outubro de 2025. Esse minuto nunca mais vai existir. Nunca mais haverá 20 horas, nunca mais, irmãos, em toda a existência. Nunca mais haverá 20 horas e 3 minutos da data de hoje, de 12 de outubro de 2025. Nunca mais. Por quê? Porque é irrecuperável. E por isso que a Bíblia diz que nós devemos administrar o nosso tempo. E Paulo vincula, ele fala, por que eu devo fazer isso? Porque os dias são maus. Quem aqui concorda que os dias estão indo de mal a pior? Estão indo de mal a pior, irmãos. Os dias só ficam mais maus. Eu me lembro de uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, por que as pessoas boas sofrem? Porque o mundo é mau.
Ora, se você coloca uma pessoa boa num lugar ruim, certamente ela vai sofrer. E Paulo, quando ele escreve isso, ele está nos chamando para a realidade de que, proporcionalmente, a maldade dos dias deve ser a boa administração do nosso tempo. Quanto mais a maldade do mundo aumenta, mais nós devemos administrar bem o nosso tempo. Eu me lembro do pastor Manassés Guerra, que ministrou aqui recentemente. Ele disse uma coisa naquela ministração que para mim foi rema, foi revelador. Ele falou que nós fomos criados para 3 coisas. A primeira delas é adorar a Deus, a segunda é administrar recursos e a terceira é servir as pessoas. E Deus falou muito comigo a respeito desse segundo ponto, que é administrar recursos. Irmãos, tudo na nossa vida é recurso. O seu corpo é um recurso. O seu corpo físico, a sua saúde física é um recurso que Deus tem a expectativa que você administre bem. Amém? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim: como pode você se importar mais com o templo dos homens do que com o templo de Deus? Porque a pessoa serve na igreja, a pessoa faz tudo na igreja, apareceu um serviço novo, a pessoa está lá, vem pintar a igreja, vou, vem limpar o banheiro, vou, vem varrer, vou. Cuidando do templo dos homens. É ou não é o templo dos homens, irmãos? A gente sabe que Deus habita no nosso corpo, nós é que somos o templo do Espírito Santo. Amém? Ele tem expectativa de que nós gerenciemos bem o nosso corpo. Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa, vou dar o meu próprio exemplo, depois dou o exemplo dessa pessoa. Ainda nesse momento de tribulação, que eu estava passando com a Priscila, eu ganhei um brinde do diabo. Eu fiquei com hipertensão, ó. O diabo me ofereceu isso. E naquele momento, minha pressão estava alterada. Eu descobri quando eu fui renovar a CNH, que eu fui medir a pressão lá, fiz alguns exames. Aí o rapaz falou: rapaz, sua pressão está fora do padrão aqui. Ele é. Aí eu voltei para casa, ainda no meio daquele momento de tribulação, depois que a tempestade passou. Eu pensei comigo mesmo: eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar essa doença. Para mim teria sido fácil, irmãos, tomar um remédio. Aceitar o remédio na minha vida ia aliviar muito o esforço. Mas aí eu pensei: eu tenho outra alternativa. Eu vou continuar em fé e eu vou mudar o meu estilo de vida, porque eu sei que ele está errado. Se eu não tivesse tomado essa atitude, irmãos, eu estava hoje tomando remédio, sendo medicado e estaria com a pressão alta. Mas porque eu olhei para mim mesmo e vi que eu tenho a capacidade de gerenciar esta casa onde eu transitoriamente habito, e que Deus me deu unção e capacidade e recursos e domínio próprio para isso, eu pensei: não, eu não acato essa doença. Eu não aceito isso. Eu vou fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, consertar o que eu sei que eu tenho que consertar, e isso vai embora. E foi dito e feito, irmãos. Fiz uns ajustes na minha dieta, no meu estilo de vida, e mantive a fé e não tenho mais hipertensão. E tem gente que ainda fala, nada contra quem fala, amém, é a fé da pessoa, que é algo irreversível, não é? Mas para quem crê, irmãos, nada é irreversível. Tudo é possível àquele que crê, e a Bíblia diz também que para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, irmãos, muita coisa que vem de ruim na nossa vida é fruto do nosso próprio comportamento. É fruto do nosso comportamento. É fruto das nossas escravidões, daquilo que nos domina, daquilo que nos subjuga, das paixões que militam na nossa alma. E eu faço a pergunta: até quando, meu irmão? Até quando? Pense em algo que te prejudica. E eu pergunto: até quando? Pense em algo que te prejudica. Até que nível de dano vai ser necessário chegar para que você, o governador que Deus estabeleceu, o gerente a quem Deus não apenas deu responsabilidades, mas também deu poder através do nome de Jesus, até quando, até o que acontecer, você vai tomar as rédeas dessa situação? Nós temos a capacidade, irmãos. Nós temos o poder, nós temos a unção, nós temos o nome, nós temos o trono. O diabo está debaixo dos nossos pés, irmãos.
O diabo é um falastrão e mentiroso, irmãos, ele só fala muito. Se você sabe, se você acredita mais nas palavras do seu Deus, as palavras do diabo são apenas propaganda enganosa, não fazem sentido. Não existe nada que Deus não possa reverter, irmãos, nada. Ora, se Deus ressuscita morto, irmão, quem dirá restaurar vivo? Quem dirá restaurar vivo? Quem dirá mudar a mentalidade? Quem dirá curar a enfermidade? Quem dirá restaurar a vida financeira? Nós somos da fé. Repita comigo, eu sou da fé. Repita comigo, não há nada impossível para mim. O meu Deus é o Deus do impossível. Essa é a nossa realidade, irmãos. A espada do Espírito é a palavra de Deus, irmãos. Se nós pegarmos essa palavra de Deus e colocarmos na nossa boca, nós combateremos o bom combate da fé. Lá em Apocalipse fala de Jesus dizendo que saiu uma espada afiada da sua boca, uma espada de 2 gumes. Com ela ele batalha. E essa mesma espada, irmãos, está aqui disponível para nós. Então e como que isso funciona na prática? Você se enche da palavra de Deus e você combate declarando a palavra de Deus, chamando à existência as coisas que não são como se já fossem, não acatando os pensamentos contrários, mas você se enchendo dos pensamentos que Deus quer que você tenha. Eu me lembro de uma vez quando eu estava fazendo um rema, e o meu professor, eu não lembro qual era a matéria, mas ele era bem ungido, e nós estávamos falando, ele estava falando sobre declaração de fé, né? Sobre você declarar a palavra de Deus. E eu falei para ele, professor, uma pergunta sincera, eu falei para ele, né? Às vezes parece um fardo ter que ficar declarando a palavra de Deus toda hora. Quem aqui já teve ou tem essa sensação? Uma responsabilidade chata, às vezes parece. Toda hora, chama na existência, vem apartamento, vem casa, vem dinheiro, não sei o quê. Aí eu fui perguntar para ele, uma pergunta sincera, professor. Ele olhou para mim assim e riu. Aí falou assim, precisa não, irmão. Você declara quando precisa declarar. Você declara quando precisa, irmãos. Aí eu vou ficar, eu declaro que nenhuma doença chegará na vida do meu filho, na vida do meu neto, na vida dos meus bisnetos. Porque se eu não declarar, vai chegar, os princípios de Deus não funcionam não. Só funciona se eu declarar ou são os meus princípios que funcionam? E o professor falou, não, irmãos, você declara quando você precisa. Quando você precisa, você vai lá e declara e usa a espada do Espírito. Como que eu vou usar uma espada sem necessidade? Quando é que eu uso a espada? É na hora do combate. Que combate? O combate da fé. O diabo está ali te persuadindo. O diabo está conseguindo vencer. O diabo está trazendo argumentos plausíveis que fazem sentido. Argumentos que é mais fácil você crer neles do que na palavra de Deus. E o que você faz? Você usa a espada do Espírito. Você traz à tona, você bota para fora tudo aquilo que você crê. E você se comporta como Jesus se comportou. Está escrito, é isso, Satanás. E não isso que você está dizendo. É isso que vai acontecer, é isso que eu chamo a existência. O interessante, irmãos, é que a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele chama a existência as coisas que não existem. E nós também temos essa capacidade de chamar a existência as coisas que não existem. Mas por outro lado, trazendo o equilíbrio, se você vive baseado no louvor que tem aí fora, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem conhece esse louvor? É um louvor, mas não é a Deus, amém, irmãos? Louva outra coisa. Se você vive dessa forma, irmãos, a vida vai te levar mesmo, infelizmente. Mas não é para o céu não, viu? Ou seja, tem que haver governo. Nós nos enaltecemos muitas vezes devidamente, porque a Bíblia fala que nós reinamos em vida. Quem aqui reina em vida? Sabe, irmãos, reinar não é só lazer não, amém? Eu assisti uma série um dia desse e eu até indico para vocês que é a série The Crown, é a série da rainha da Inglaterra. Relata um pouco do reinado dela.
Irmãos, ser monarca não é fácil. Ser da nobreza, da realeza, não é para poucos. Na verdade, não é para muitos. Porque existem regras, princípios que nós devemos seguir. E foi para isso que Deus nos chamou. Para a nobreza, para a realeza. Amém? Existem regras, existem costumes que Deus implantou para que nós tivéssemos na nossa vida. Abra comigo lá no livro de Josué, capítulo 1. É um texto bem conhecido. No versículo 7, diz assim, ó. Deus falando para o homem: seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Deus está dando aqui a receita de bolo, irmãos. É o quê? Você andar nos parâmetros da palavra de Deus. Olha o versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os meus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, irmão, se tem uma área da nossa vida que nós queremos ser bem-sucedido, que nós queremos que o reino de Deus toque ali, que o sucesso do Senhor chegue, nós precisamos saber o que Deus pensa a respeito e praticar. Então no meu casamento precisa ser restaurado. Você precisa saber como que Deus pensa a respeito e praticar. Então a minha vida financeira está uma bagunça. Você precisa saber o que a Bíblia diz a respeito e praticar, e chamar a existência, e criar novas realidades. Nós, como os filhos de Deus e pequenos deuses, como Jesus mesmo falou, nós temos a capacidade de criar novas realidades, irmãos. A nossa boca, a Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida está no poder da língua, irmãos. Nós temos a capacidade de gerar vida com a nossa boca. Nós temos a capacidade de dar vida às coisas com a nossa boca. Porque, colocando a palavra de Deus, a espada do Espírito, nós temos a capacidade de mudar realidades. Eu me lembro de um versículo que diz que Jesus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa palavra do seu poder é a mesma palavra que nós usamos aqui. A palavra que nós usamos para combater o bom combate da fé. Eu costumo dizer que a luta do diabo contra nós, irmãos, é uma luta de resistência. Nós já temos a vitória e ele fica tentando nos persuadir do contrário. E se nós crermos, vou dar um exemplo aqui da guerra que está acontecendo agora, para ficar mais fácil de você enxergar. Rússia e Ucrânia. A Rússia vai ali, avança, ganha alguns territórios da Ucrânia, e às vezes o diabo ele quer fazer essa mesma coisa na nossa vida. Ele vem, lança uma mentira, lança uma doença, lança um problema. E se eu acreditar que aquela é a minha nova realidade, perdi o território. Mas se eu bater o pé e eu acreditar mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias desta vida e falar, eu não acato isso, eu não me submeto a essa realidade, eu não aceito essa mudança. O que é que vai acontecer, irmãos? A Bíblia diz, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não é apenas resistir ao diabo, amém, irmãos? É primeiramente se submeter a Deus. Porque você pode muito bem estar ali resistindo ao diabo, para trás de mim, Satanás, declarando as coisas, te repreendo, Satanás. Mas você não está se submetendo a Deus. Você está querendo mudar uma área da sua vida, repreendendo o diabo, fazendo declarações de fé, fazendo tudo aquilo que nós aprendemos na igreja. Mas se a vida não estiver submetida a Deus, não vai surtir efeito. Amém? Porque o texto diz, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e o que acontece? Fugirá de vós. Quem foge? Foge porque tem medo, irmãos. Foge porque o diabo está ali diante de você, e você primeiramente submetido a Deus e resistindo ao diabo, chega uma hora que o diabo conclui e pensa, não cola mais. Ele não vai mais cair. Que droga, ele aprendeu. Ele descobriu o versículo que me bloqueava nessa área.
E o que acontece? Ele vai fugir. Paulo fala, irmãos, para nós não ignorarmos os ardis do diabo. Às vezes eu acho que eu falo muito no diabo, né? Mas o diabo é real, amém, irmãos? Ele quer que nós o ignoremos. Ele quer que nós não ouçamos a respeito dele. Ele quer que nós pensemos que, não, é só circunstância da vida. Não, é porque essa vida eu vou sofrer mesmo. Mas não, irmãos, ele está trabalhando, viu? Tenha certeza disso. Ele está trabalhando para destruir a nossa vida. Deus está trabalhando, obviamente, Deus é mais poderoso. Obviamente, nós temos o favor de Deus, né? Como nós cantamos aqui. Obviamente, nós somos protegidos. Mas a Bíblia diz para nós não ignorarmos as armadilhas do diabo. Quem aqui quer ignorar? Quem aqui acha que é vitorioso demais? Eu já atingi um patamar de fé tão grande que eu estou quase acreditando no Ítalo que eu sou um Deus. Eu já atingi um patamar de fé tão grande que eu acho que eu posso começar a ignorar os ardis do diabo. Posso começar a baixar um pouquinho a guarda e dar um pouquinho mais de vazão à minha carne, porque eu encontrei a liberdade. Eu sou tão maduro que eu me sinto na liberdade de fazer isso. A minha consciência não me acusa mais. A Bíblia diz, irmãos, para nós não ignorarmos, amém? Se a Bíblia diz para nós não ignorarmos as armadilhas do diabo, é porque elas estão armadas. Muitas vezes a gente não cai, por quê? Porque a gente anda no Espírito. Mas não significa que ele não está colocando armadilhas, irmãos, ao nosso redor. Então, como que eu faço para não ignorar as armadilhas do diabo? Irmão, se você se dedicar a isso aqui, Deus faz o resto. Uma vez eu fui aconselhar um jovem, ele estava muito preocupado com o ministério. Aí o que mais? Ministério. Rapaz, teu coração está cheio de ministério, né? Que é um governo federal, uma rama de ministério. Eu falei para ele, cara, não se preocupe com isso não. A atribuição principal de Deus a você é ser um cristão aprovado. Foca toda a sua energia nisso. Ser um cristão aprovado. Ser um cristão de quem Deus pode dizer: eis o meu filho amado em quem tenho prazer. Se essa for o nosso foco, agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus fazendo o contrário à vontade dele, irmãos. Agradar a Deus. Se você está agradando a Deus, irmãos, nós iremos passar por provações. É fato que essa vida nos traz essas provações. Mas nós não iremos cair nas armadilhas do diabo. Amém? Deus, Ele é mais poderoso, irmãos. Quem habita dentro de nós é Deus. A palavra que nos foi confiada, que nos foi outorgada, é a palavra de Deus. E Deus não quer que nós vivamos com medo do coisa ruim. Deus quer, pelo contrário, que Ele viva com medo de nós. Eu costumo dizer que existe 2 tipos de pessoas, né? A que sente medo e a que faz medo. Nós temos que ser para o diabo aquela que faz medo. Amém? A Bíblia compara Jesus a um cordeiro e a um leão. Não é verdade? Perante os homens, irmãos, Jesus ele era um cordeirinho. Tão manso que deixou ser morto. Mas perante o diabo e seus demônios, ele era um leãozão, irmãos. Amém? Os romanos olhavam para Jesus e enxergavam: esse homem é inofensivo, eu faço dele o que eu quiser. Mas quando o diabo olhava para Jesus, irmão, ele falava: o que tenho eu contigo, Deus, Filho do Deus Altíssimo? Faz sentido? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Os homens podem até olhar para nós e nos ignorar, irmãos. Achar que nós somos pobres, fracos, cafonas. Mas o que mais importa é como nós somos vistos no mundo espiritual. Amém? Os demônios devem ter medo de nós, irmãos. Eles devem estribuchar quando nós entramos nas salas, nos lugares. Amém? Essa é a expectativa. Esse é o comportamento do nosso Jesus.
Você reconhece isso? Que ele não tinha medo dessas coisas, não tinha medo nem da morte. E esse comportamento está disponível para cada um de nós. Amém?